Sejam bem-vindos ao nosso humilde canal. Aqui quem fala é o Davi e estamos começando mais um vídeo especial para você. Esse último domingo de janeiro de 2017, estava eu passando pela minha sala em direção à garagem. Como todos sabem, como acontece com a maioria de nós que acordou da Matrix que nos envolve, eu não assisto mais televisão e já faz muitos anos. Mas sempre tem aquela pessoa dentro da nossa casa que não importa o que a gente diga e mostre a ela, ela continua presa no sistema. Sendo assim como se fosse meu destino ver aquela matéria. Estava lá a rede podre de televisão com seu programa fantástico, que na verdade deveria ser chamado Fanáticos. Estava sendo exibida uma matéria como todas as que eles fazem, tendenciosa e manipuladora, como sempre incorreta, atacando descaradamente a internet e os blogs e os canais do YouTube. Esses que vêm mostrando a verdade e arrancando a máscara dessa TV, que vem sentindo mais do que as demais o peso através dos anos no próprio bolso. A Rede Globo vem a cada dia que passa perdendo audiência e credibilidade. Suas matérias mentirosas e manipuladoras agora são desmentidas e as pessoas inteligentes já não acreditam em mais nada do que eles falam. E quando acreditam vão pesquisar para ver se é verdade. A Rede Globo hoje ela anda mais suja do que pau de galinheiro. Ainda há pouco um de seus repórteres tentou fazer uma matéria sobre os protestos. Quase que o cara foi lixado. É lógico que com essa situação, a chefe das meretrizes dos senhores do mundo não vai cair tão fácil como se imagina. Famosos, jornalistas e pessoas vendidas vêm cada dia mais se infiltrando nas redes sociais e espalhando mentiras ridículas, fofocas e todo tipo de absurdo, se aproveitando da liberdade que se tem na internet para espalhar a confusão. O objetivo disso é pôr em dúvida a credibilidade da única fonte pura de informação que temos. Então, como eu estou muito puto, pegue seu pirão de buchada com pimenta malagueta e vamos iniciar o nosso quadro. Senhores do mundo. Que a internet está cheia de lixo é um fato inegável. Se você começar a observar os assuntos que estão em alta e os vídeos que viralizam, você vai ter uma ideia real como a mente das pessoas estão ferrada. E infelizmente as mídias contribuem para isso. Não é de hoje, por exemplo, aqui no YouTube, que canais de piada, de pegadinha, daquele chamado humor negro, de putaria, ganham mais divulgação do que os outros. Isso acaba incentivando as pessoas a fazer cada vez mais esse tipo de conteúdo, formando os famosos consumidores de lixo. Não bastasse isso, a mídia vem infiltrando pessoas com alguma credibilidade e passando notícias falsas através delas, os chamados testas de ferro. São canais, sites e blogs e até páginas no Facebook que recebem patrocínio em troca de publicarem certo tipo de conteúdo. Infelizmente o dinheiro faz muitos se venderem. Um caso que muitos acreditam que, embora não possam provar que se trate de um desses casos, aconteceu com uma das estrelas do YouTube, o famoso Cauê Moura. Um cara que passou a vida toda a criticar o PT. Pelo PT, o Partido dos Trabalhadores, que dava uma grana mensal ali pros caras, daí o nome, o mensalão, ele pagava para a galera do Congresso dar o seu voto. Mas quando chegou a hora da eleição, de repente, surpreendendo todos os seus inscritos, ele mudou de lado. Ele passou a apoiar a candidata Dilma Rousseff. Um fato muito contraditório que muitos questionam até hoje. Eu votei mesmo na Dilma. Os chamados jabazeiros não têm amor aos seus seguidores, nem tampouco ao trabalho que fazem, ou pelo menos faziam. Eles imaginam que as pessoas são facilmente induzidas e manipuladas, bastando fazer graça ou ostentar, ou até mesmo falar putaria. Isso atrai a grande massa, os consumidores de lixo. Percebendo isso e somando o crescimento monstruoso que as mídias digitais estão tendo, como Facebook e YouTube, onde as pessoas estão construindo verdadeiros impérios, a mídia logo de início tentou combater e tenta até hoje,
Eles usaram seus deputados que tiveram suas campanhas patrocinadas por eles e estão hoje no Congresso não para representar o povo, mas sim interesses de grupos multibilionários, favorecendo a agenda global. Dessa forma, eles já tentaram censurar e diminuir a influência da internet através de leis. Leis como o Marco Civil da Internet, onde, segundo o governo, iria isentar sites por conteúdo de terceiros e prever que registros devem ser armazenados por 1 ano. Como sempre, de boas intenções, o inferno está cheio. A bomba atômica e canhões, mísseis e tudo que destrói a vida foram criados com as mais belas intenções, mas na prática não é nada do que se fala. E da mesma forma é o que sentimos hoje com essa porcaria aprovada. Literalmente colocaram uma mordaça nos internautas. Há poucos meses novamente tentaram colocar franquia na internet, na banda larga. Limitar o acesso das pessoas às informações puras e fazê-las voltar à velha mídia televisiva, podre e manipuladora. A cada dia que passa, eles perdem credibilidade e o respeito, pois as notícias antes dadas agora podem ser melhor investigadas por qualquer um. E neste caso, na verdade, as pessoas descobrem na melhor das hipóteses que não é bem como eles estão dizendo. Em cumprimento à sentença do juiz de direito da 18ª Vara Criminal da cidade do Rio de Janeiro, em ação de direito de resposta movida contra a TV Globo, passamos a transmitir a nota de resposta do senhor Leonel de Moura Brizola. Todos sabem que eu, Leonel Brizola, só posso ocupar espaço na Globo quando amparado pela Justiça. Aqui cita o meu nome para ser intrigado, desmerecido e achincalhado perante o povo brasileiro. Quinta-feira, nesse mesmo Jornal Nacional, a pretexto de citar a editorial de O Globo, fui acusado na minha honra, e pior, apontado como alguém de mente senil. Ora, tenho 70 anos, 16 a menos que meu difamador Roberto Marinho, que tem 86 anos. Se é este o conceito que tem sobre os homens de cabelos brancos, que os use para si. Não reconheço a Globo autoridade em matéria de liberdade de imprensa e basta para isso olhar a sua longa e cordial convivência com os regimes autoritários e com a ditadura de 20 anos que dominou o nosso país. Todos sabem que critico há muito tempo a TV Globo, seu poder imperial e suas manipulações. Mas a ira da Globo que se manifestou na quinta-feira não tem nenhuma relação com posições éticas ou de princípio. É apenas o temor de perder o negócio bilionário que para ela representa a transmissão do carnaval. Dinheiro acima de tudo. Em 83, quando construía a passarela, a Globo sabotou, boicotou, não quis transmitir e tentou inviabilizar de todas as formas o ponto alto do carnaval carioca. Também aí não tem autoridade moral para questionar-me. E mais, reagi contra a Globo em defesa do Estado do Rio de Janeiro, que por 2 vezes, contra a vontade da Globo, elegeu-me como seu representante maior. E isto é que não perdoarão nunca. Até mesmo a pesquisa mostrada na quinta-feira revela como tudo na Globo é tendencioso e manipulado. Ninguém questiona o direito da Globo mostrar os problemas da cidade. Seria antes um dever para qualquer órgão de imprensa. Dever que a Globo jamais cumpriu quando se encontravam no Palácio Guanabara governantes de sua predileção. Quando ela diz que denuncia os maus administradores, deveria dizer sim que ataca e tenta desmoralizar os homens públicos que não se vergam diante do seu poder. Se eu tivesse as pretensões eleitoreiras de que tentam me acusar, não estaria aqui lutando contra um gigante como a Rede Globo. Faço porque não cheguei aos 70 anos de idade para ser um acomodado. Quando me insulta por nossas relações de cooperação administrativa com o governo federal, a Globo remorde-se de inveja e rancor e só vê nisso bajulação e servilismo. É compreensível. Quem sempre viveu de concessões e favores ao poder público não é capaz de ver nos outros senão os vícios que carrega em si mesmo. Que o povo brasileiro faça seu julgamento e, na sua consciência lúcida e honrada, separe os que são dignos e coerentes daqueles que sempre foram servis, gananciosos e interesseiros. Assina Leonel Brizola. É importante destacar aqui esse ponto onde ele fala do carnaval. A Globo sabotou, boicotou, não quis transmitir e tentou inviabilizar de todas as formas o ponto alto do carnaval carioca. Aí você entende o que realmente se trata, o que é manipulação e o estrago que ela faz. Para reforçar ainda melhor esse pensamento, veja o que Pedro Cardoso, revoltado, fala sobre os paparazzi e as fofocas feitas pela própria mídia, e não pela internet. Porque tem uns outros que não se dobram, detestam a sua categoria, como o inimigo número 1 dos paparazzi,
Pedro Cardoso. Pedrinho, falo assim, é uma relação de amor e ódio entre as pessoas públicas e os paparazzi. Onde está o amor? Pedro, olha só, aqui falta um personagem que ele até citou, que é o personagem, na minha opinião, mais importante disso tudo. Falta o capitalista que produz a profissão dele, porque é o cara que paga pela foto que ele tira. O meu inimigo não é ele, o outro, pessoa que infelizmente ganha vida de uma maneira medíocre. Não, o meu inimigo é o cara que contrata esse serviço, o cara que, sendo um empresário, põe dinheiro numa coisa que é a minha vida particular. Mas seguindo o seu raciocínio, o empresário busca o ganho, né, para evitar a palavra lucro, vamos dizer, ou lucro, o que for. O empresário quer vender revista. As pessoas compram essas revistas. Esses sites são os mais acessados, os acessos de celebridade. Os alemães também compraram o nazismo por esse raciocínio. A sociedade tem demandas. Nem todas as demandas da sociedade são a saúde dela. Uma dessas eu só posso dizer aplausos pra esse cara. Essa cena que você viu aqui no Nordeste é o que chamamos de enrabada. Não no sentido sexual, mas no sentido de comida de rabo. E foi isso que esse Pedro Bilal levou. Uma famosa comida de rabo. Business. Onde há uma demanda, mas a verdadeira demanda é pela verdade, não é pela mentira. Doutor, consegui nem ficar sentado aqui. Por favor. O que ele tá querendo dizer aí, meu amigo, é muito simples. A mídia tem o poder de destruir ou construir um ídolo. Mas como assim, Davi? Veja bem. Imagine que você tem um gato e tem um repórter escondido bem perto de você em algum lugar que você não consiga ver. Você não sabia, mas ele tirou foto sua alimentando o gato, fazendo carinho e dando banho. Mas teve um certo momento que seu gato safado fez xixi no seu sofá. Irritado, você fez aquela cara de mal e empurrou o gato com um pouco de força, tipo um tapinha no bumbum de moleque safado. Nada que vai matar ou deixar hematoma no bicho. Apenas um movimento mais brusco que fez o seu gato pular assustado. O repórter também fotografou essa imagem. E agora, chegando na redação dele, em posse dessas fotos, ele tem o poder de fazer uma matéria com você cuidando bem do seu gato e escrever um artigo sobre isso. Mas ele também pode fazer um conteúdo tendencioso, mostrando a imagem que você estava estressado com o seu gato e o empurrou. Na imagem, o seu gato ficou com uma cara assustada. Pode facilmente ser confundida com dor. Eles sabem que as imagens falam por si. E os seus seguidores, as pessoas que gostam de você quando vê essa imagem, vão parar de te seguir. Vão considerar você o pior tipo de ser humano. Você não vai poder nem mesmo processá-lo, porque as imagens não são falsas. Ele está falando o que supostamente aconteceu, apenas de maneira distorcida, quase como se fosse um ponto de vista dele. Mas as pessoas não vão levar isso em consideração e vão tomar aquilo como verdade. Desse jeito está destruído um ídolo. Da mesma forma, eles fazem de maneira inversa com os artistas. A maioria são pessoas ruins, metidas, egoístas, que se acham a última Coca-Cola gelada no deserto. Eles tiram fotos com crianças, com bichinhos, mas muitas vezes não tem nem bicho de estimação e detestam criança. São falsas notícias, como ele mesmo disse. Artistas que programam com os seus paparazzi particulares falsos encontros. Tudo isso é mentira. A verdade é aqui. Eu aqui, ela ali, você aqui, ele ali. Isso é uma coisa verdadeira. Essa indústria que vende a nossa vida, ela só vende a mentira. Infelizmente, uma enorme parte da classe artística, ou pseudo-artística, não compreende esse fenômeno e acha que está sendo... essa outra ridícula categoria, formador de opinião, ao ficar falando sobre qualquer assunto, sobre qualquer coisa. Não é verdade, isso é tudo mentira. Você consegue perceber isso mais descaradamente em épocas de eleições, principalmente aquelas que são para prefeito e vereadores. Você vê esses caras ricos que nem passam no seu bairro começar a se misturar com o povão. Eles chegam ao cúmulo de ir até ir jogar bola. Alguns aqui no Nordeste chegam até a dançar um forrozinho com o povo. Dessa forma, as pessoas vão sendo manipuladas. Mas graças ao crescimento da internet, isso vem mudando. No caso desse candidato, que já era certa a sua vitória, ele venceu as eleições com larga vantagem no primeiro turno. Era uma boca só, já é o novo prefeito de Caruaru. Mas ele foi derrotado. Veja a alegria dele quando começou a abrir as urnas do segundo turno. Ele jurava que já tinha ganhado. Véi, que viagem é essa, véi? Da onde vem a miséria? Porra, é essa que chama?
A derrota dele e de muitos políticos no Brasil se deve ao compartilhamento de informações. Pessoas sérias mostrando a hipocrisia dessas pessoas, comparando os fatos através das mídias digitais. Isso vem fazendo toda a diferença na política no Brasil. Políticos que eram antes apresentados a você pela mídia como demônios como Bolsonaro, por exemplo, como palhaço como Dr. Enéas, hoje estão tendo o devido reconhecimento e respeito das pessoas que estão vendo as imagens que antes a mídia escondia de você. Dr. Enéas só podia ter 15 segundos para falar, fizeram até música de carnaval com isso. Meu nome é Enéas, 15 segundos pra falar. Esse trechinho do vídeo que você viu foi retirado do canal Enéas Mil Graus. O link vai estar aí na descrição do vídeo para você ver completo, vale muito a pena. Quem determinava tudo isso era a mídia. Ela escolhia praticamente quem iria vencer as eleições, deixando um mentiroso safado falar 10 minutos. E um cara sério como o Dr. Enéas falar apenas 15 segundos e ser detonado por toda a imprensa. Era dessa maneira que eles faziam a chamada democracia. E fazem até hoje. E infelizmente isso não é uma coisa de agora, nem de 10 anos, nem de 20 anos atrás. A mídia sempre trabalhou assim desde que foi iniciada. Vamos fazer agora uma viagem ao passado e ver alguns dos maiores absurdos da mídia manipuladora. O que você vai ouvir agora são fatos históricos que eu encontrei pela internet, cuja fonte estará aí na descrição do vídeo para quem quiser conferir e tirar a prova. Então vamos começar com uma matéria sensacionalista, destruidora de pessoas. Kombi era motel na escolinha do sexo. A velha mídia passa cinicamente despercebida diante da morte de Ikuchin Shimada. Ele era proprietário da escola que há 20 anos foi pré-julgada e condenada por TVs e jornais como um monstro que abusava sexualmente das crianças. Shimada morreu em decorrência de problemas cardíacos que sofreu desde o ano das denúncias, segundo notícias, blogs alternativos. Mas a verdadeira causa foi uma metralhadora noticiosa que há 20 anos roubou sua dignidade e sua vida. O caso Escola Base é um dos maiores escândalos oriundos dos desmandados de uma imprensa dita independente, que na verdade é muitas vezes independente dos fatos, da verdade e da obrigação de respeitar pessoas. O caso começou no Jornal Nacional, veja que é sempre a Globo, em março de 1994, quando os donos da escola eram acusados de molestar crianças sexualmente no horário das aulas. Da Globo o caso se propagou no velho modus operandi. Até hoje a velha mídia adota o modo papagaiar, quase sempre sem checar o que o colega concorrente da notícia falou. As coisas vão para outras emissoras como o SBT, para jornais como o Estadão e impressos no Grupo Folha. Isso é claro além das publicações regionais por todo o país. O Notícias Populares, que era um tipo da Atena impresso na época, do Grupo Folha, chegou a dar a notícia. Kombi era motel na escolinha do sexo. A Folha da Tarde, também pertencente à Folha, anunciava que Peru Escola carregava crianças para orgia. A escola pertencia a 4 sócios. Depois das denúncias mentirosas, foi depredada, assim como a casa de uma das sócias que também era professora. Todos acabaram linchados pela opinião pública, perderam a dignidade, a escola faliu e se empobreceram. Ao fim das investigações, todos foram inocentados e o escândalo midiático se revelou uma farsa caluniosa, injuriosa e difamatória. Hoje, 20 anos depois, arrasta-se na lenta e inútil justiça brasileira processos de indenização, empurrados até o infinito por recursos sem fim dos advogados da velha mídia. Shimada morreu pobre, assim como já morreu sua mulher e seu sócio. Já os grupos de comunicação que assassinaram a dignidade dessas pessoas continuam ricos e impunes. Nenhum jornalista, nem editor, nem dono de jornal foi punido exemplarmente pelo que foi feito. Estão todos livres, leves e soltos à caça de novas manchetes que renderão Ibope. Pior que tudo isso é que o caso Escola Base não será o único nem o último caso de uma imprensa que se arroga proprietária de uma verdade inventada, reescrita e descontextualizada, criada sob interesses que estão longe do interesse público e da presunção da inocência a que todos têm direito. 20 anos depois, a velha mídia continua a mesma, destruidora de fatos e de honras, com suas páginas e câmeras sedentas por sangue. Outra matéria muito interessante vindo da mídia podre, a Globo, chamava o seu 13º salário de desastroso. A velha mídia nunca gostou do trabalhador. Isso porque ela foi mantida pelos velhos patrões, aqueles que odeiam direitos trabalhistas e não querem dividir com a equipe os louros da produção. Essa manchete de O Globo de 26 de abril de 1962 é um primor. O jornal diz que a aprovação pela Câmara Federal do 13º salário seria desastroso para o país. A matéria ainda insinuava que o motivo de ter sido criado o 13º salário era meramente para ganhar votos. A família Marinho, que comanda as organizações Globo, um aglomerado quase monopolizante da mídia que integra jornais, rádios, TVs, sites e revistas, afronta a própria Constituição Federal no que diz respeito à necessidade de concorrência no setor. É a mais rica do Brasil, tem uma fortuna avaliada em 28 bilhões. Como nós podemos ver tantos anos depois, o 13º salário em vigor desde os tempos de Vargas não foi desastroso para o país, nem impediu que os impérios fossem construídos pelos mesmos patrões que gritavam contra a medida.
A verdade é que esses caras são cães gulosos e sempre querem ganhar sozinhos. O peão, o trabalhador, eu e você, as pessoas comuns que se fudam, nós não devemos ter direito a nada. A revista Veja também escandalizou a doença de Cazuza. Em 1989, aproveitando a doença de Cazuza para fazer sensacionalismo em sua capa, estampando uma foto cadavérica do cantor e decretando sua morte ao manchetar: Cazuza, uma vítima da AIDS, agoniza em praça pública. Cazuza ficou perplexo ao ver a revista, chegando a ser hospitalizado. A repórter que fez a entrevista com ele o convenceu a falar sobre si. Ao constatar a forma como a edição tratou seu trabalho, ela demitiu-se. Uma prova que às vezes nem o repórter tem culpa. Ele também é peão e deve fazer absolutamente tudo que o seu chefe manda fazer. Não podemos esquecer também de um dos maiores símbolos da manipulação e da idiotização das pessoas através da mídia, que pode ser considerada Sônia Abrão. Inclusive, se tivesse lei neste país, ela deveria ter tomado alguns anos de cadeia. Muitos não se lembram, mas ela tem culpa de um crime bárbaro nas costas. Tudo feito para ganhar audiência através do sensacionalismo. Ela entrou ao vivo e tentou fazer um desequilibrado que ameaçava de matar a ex-namorada a desistir dessa ideia. Só que o problema é que ela não é profissional. Ela não tem qualificações para fazer isso. Mas por enquanto você não fez mal para ninguém, quer dizer, dá tempo de resolver essa situação. Vamos terminar com isso na boa, Lindenberg. Você não é do mal, você nunca foi. Então por que a situação está chegando a esse ponto agora? Queria acertar as contas com ela, meu. Eu tentei sentar com ela na boa, pra conversar com ela, ela sempre virava as costas pra mim e não queria me ouvir. Então tive que usar a força. Mesmo sabendo disso, ela não estava nem aí para a vida da vítima e continuou a negociar no lugar de um profissional da área. E fazendo tudo isso ao vivo, pondo mais lenha na fogueira. O resultado não poderia ser outro a não ser esse. Essa palhaça é apenas uma fofoqueira e nada mais do que isso. A falta de uma pessoa qualificada aí fez toda a diferença. Deveria ter sido alguém da própria polícia, que estudou para ser isso, e não um fofoqueiro de quinta categoria que passa sua vida toda falando besteira para ganhar audiência. Nesse caso, o coitado maluco e corno que matou a moça pegou 98 anos de prisão. Pra mim ainda é pouco, deveria ser até perpétua, com trabalhos forçados. E vocês lembram do que eu falei no último vídeo dos presídios, né? Quem não assistiu, não deixe de ver para entender bem como funciona o sistema penitenciário do Brasil. É exatamente como eu falei no vídeo. Quem tem uma graninha, quem tem família trabalhadora que possa dar uma merreca pro cara, passa muito bem dentro dos presídios. Esse vagabundo que torturou e matou essa inocente, que nunca fez nada para merecer morrer dessa forma, sendo torturada por vários dias, esse cara merecia mesmo pegar uma cadeira elétrica. Mas o que foi que aconteceu com ele ao longo dos anos? Você pode ver com seus próprios olhos. Ele entrou mago no presídio, parecendo o espeto do cão. E agora ele tá gordo, roliço, rosado. E isso tudo graças a quem? Ao seu dinheiro e ao meu que o governo toma de nós e passa para um vagabundo desse tipo. Com a repercussão que o caso teve, esse animal se encheu dos imundos dos direitos humanos para proteger ele. Encheram ele de mimo, é aquele tipo de cara que ninguém toca. Esse é um bom exemplo vivo da injustiça brasileira. Vocês podem ter certeza e escrever o que eu estou dizendo. Aqui no Brasil, só é ruim para quem morre ou para quem perde um parente assassinado por um vagabundo desse tipo. Essa é que é a verdade. Mas o que mais revolta nessa história é que essa palhaça nem é obrigada a pagar uma indenização nem a televisão a qual ela trabalha. A moça morreu aí por culpa do sensacionalismo, isso tá muito claro. O prejuízo infelizmente ficou unicamente para a vítima, de forma escrota e manipuladora para diminuir um pouco a culpa do cartório, para fazer a população deixar de criticá-los. A emissora descaradamente mostrando que a sociedade brasileira é feita realmente de gado manipulado. Pegaram a véia, a mãe da moça assassinada cruelmente, torturada, e deu um banho de loja na coroa em um de seus programas ridículos de ostentação de moda. Uma moda que poucos podem pagar por ela, além do mais é ridícula. A transformação não estaria completa se a gente não mudasse o visual, não é mesmo, Ana Cristina? Gostei desse look, achei ele super casual. Ai, dentro! Isso só se viu mesmo para tapear a opinião pública, que como sempre não importa o quanto indignado e furiosos estejam. Basta dar pão e circo e tudo fica na paz. Tanto a fofoqueira como a emissora continuam defecando pela boca sem processo nenhum até os dias de hoje. Enquanto isso, nós seguimos nosso caminho neste país que está cada vez pior e mais difícil de sobreviver. Boa parte da culpa disso é desse tipo de mídia que temos. E são todas assim. Umas têm mais cobras e outras menos, mas são todas uma porcaria só. Um balde de merda só. Eu fico aqui imaginando no caso dessa Sônia Abrão. Se fosse eu, Davi, aqui do Encarando o Sobrenatural. Se fosse eu a ter me metido no trabalho da polícia. No mínimo o que teria acontecido era terem me pegado, dado um pau bem dado e jogado na cadeia até os dias de hoje. É sempre isso que acontece com os pobres.
Eu já vi policial dar empurrão em véia só porque a coitada tava tirando fotos de crimes que acabaram de acontecer. Imagina então se eu começasse a fazer o papel de um negociante. Eu não quero nem pensar. Mas é assim, a lei só existe pra pobre e essa que é a verdade. Enquanto for assim, as coisas nunca vão mudar, porque o exemplo tem que ser dado de cima. Quando nós vemos jornalistas, apresentadores, donos das emissoras, políticos, empresários safados, quando esses caras começarem a ser algemados em praça pública e levando o bicudo na bunda da polícia até o camburão, aí sim os crimes no Brasil vão diminuir 90%. Por essa minúscula amostra que eu mostrei aqui dos podres da mídia a você pode ter a noção de o porquê que a mídia quer destruir a credibilidade da internet. Justamente ela, que tem uma história mais podre do que um peido de um fresco. No caso apresentado por eles, onde eles atacaram a moça. A mulher no vídeo é Fabiane Vasconcelos. Nessa página, em uma rede social, ela faz comentários e divulga vídeos com informações supostamente exclusivas, geralmente sem comprovar a origem. Eu não sei quem é, não sei se ela é YouTube, não conheço essa pessoa. Mas eu imagino uma das coisas que podem ter acontecido aí. Ela deve ter recebido a informação de uma fonte que ela devia confiar muito para não ter checado. Confiando nessa fonte, ela soltou a notícia. Isso acontece muito com os youtubers. Se for isso, eu não duvido nada que a própria mídia tenha subornado a fonte da moça para usar ela como exemplo. Essa teoria pode parecer sem pé nem cabeça, mas ela ganha força se você começar a observar a própria matéria do Fantástico. Eles pegaram um americano como prova, confessando que sabia que a notícia que estava sendo dada era falsa, e ele simplesmente fez isso para ganhar views e dinheiro. O artigo escrito por Justin Kohler viralizou. Em 10 dias, atraiu 1.600.000 acessos. Mas ele admite, nada do que tá ali é verdade. É muito estranho que um cara admita isso em mídia aberta, principalmente estando em um país de primeiro mundo, onde as leis realmente funcionam. Conta que ganhou $8.000, mais de R$25 mil em renda publicitária com o boato. Eu acredito que existem muitos sites, blogs e youtubers de má índole. Interessados apenas nas views, são verdadeiros canalhas. Mas vocês podem ter certeza de uma coisa, que pelo menos 50% desses homens estão sendo manipulados pela própria mídia. Não é à toa que diversos artistas estão abrindo canais aqui mesmo no YouTube. Eles estão literalmente invadindo a mídia digital, coisa que nós não víamos há alguns anos atrás. Além disso, os ataques à mídia digital ainda não cessaram. Poucos dias atrás eles tentaram novamente meter a franquia na nossa banda larga. O objetivo você já sabe, é que você volte a eles como única fonte de informação. Mas o que eu tenho a dizer a essa coja maligna, que inclusive assiste o nosso canal, não é à toa que eles já meteram 2 strikes aqui. E foi através de denúncias, não de robozinhos do YouTube. Eles sempre foram assim, eles fazem questão de esconder a verdade, mas essa época já passou. Esse canal agora, que apesar de todas as perseguições, apesar de nós termos sido obrigados a criar 3 canais, para não sumir do mapa, nós estamos chegando aos 100 mil inscritos. E isso é a prova que essa velha tática imunda e ridícula não funciona mais. Cada dia mais nós iremos arrancar a máscara que essas pessoas usam. E sem a máscara, você vai ver que essas pessoas escrotas que se metem em tudo e manipulam tudo, todos os assuntos, que querem que você siga a filosofia deles e o exemplo de vida deles. Pessoas que na verdade, sem usar a máscara, são na grande maioria drogados, bêbados, depravados, que não respeitam nem os próprios pais, e querem que você siga eles. A rede podre e toda essa velha mídia que acompanha ela e segue o seu mesmo rumo. Todas elas estão com seu destino certo. E se eles tentarem censurar a internet, eles vão ver o que vai acontecer em um país onde o povo já é estuprado de impostos e ainda por cima não tem o direito de escolher o que quer assistir. Quanto aos canais que colaboram com isso, jogando mentiras e absurdos na internet, não xingue os caras, não dê dislike, simplesmente se retire desse tipo de canal. E isso sim fará ele pensar 1000 vezes antes de fazer merda. Esse é sem dúvida o melhor jeito de você fazer alguma diferença. Com certeza quando o canal começar a perder inscritos, ele vai pensar 2 vezes na merda que tá falando. Fica aí a dica pra você. Esse vídeo acaba aqui, eu espero que você tenha gostado. Não deixe de compartilhar, de deixar aquele like, de mostrar esse vídeo para mais um amigo. Vamos bater essa meta dos 100 mil inscritos até o final de fevereiro, para a gente ganhar essa placa que na verdade é um presente a todos que fazem parte dessa linda família, Encarando o Sobrenatural. Que o Senhor Jesus Cristo acompanhe e proteja vocês durante toda a semana. Estaremos juntos aqui na próxima semana nesse mesmo horário, se assim Ele permitir. Fiquem com Deus e sempre encarando o sobrenatural.